Na rodovia interestadual 75, no sentido norte-sul, no estado de Ohio, existe um grande complexo industrial nos arredores de Lima. Base de operações de duas empresas, a United States Plastics e a Tanco Industries. United States Plastics, a primeira empresa, é a maior fornecedora mundial de produtos industriais de plástico, dos quais vários fabricados pela companhia. O moral é muito elevado entre os empregados e o lema da empresa é trabalho. O fundador, Stanley Tam, amava a companhia e dedicou-se integralmente a todos os setores dela. Mas aí, no ano de 1976, o Sr. Tam foi obrigado a olhar para si mesmo e seus negócios por uma nova e surpreendente perspectiva. Tem certeza, doutor? Diga toda a verdade. Eu vou sobreviver. A segunda opinião do Dr. Murdoch confirma o nosso diagnóstico inicial. O tumor é maligno na região primária e já se espalhou por 3 outras partes do seu corpo. Quanto tempo ainda me resta? 2 anos. No máximo. 2 anos. Sr. Tam, posso não ter todas as suas inclinações religiosas, mas, assim como muitas pessoas nesta comunidade, eu tenho grande consideração pelo senhor. Esse tipo de câncer, quando atinge o estado terminal, ele provoca dores intensas e prolongadas. Eu não pretendo assustá-lo, mas se eu fosse o senhor, oraria por um ataque cardíaco. E logo. Numa distribuição Comev, a resposta. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para que deem fruto. E fruto que permaneça. E o Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. O que significa isso, senhor? Quantas vezes ele havia encontrado força e orientação na Bíblia? Quantas vezes havia encontrado respostas? Com frequência ele havia instado outros a crerem nos ditames desse livro e a seguirem as suas verdades. Mas agora... Você quer tomar um cafezinho? Quero sim. Não precisa tomar apenas porque eu preparei. Juanita, os médicos dizem que eu tenho 2 anos de vida. O câncer já tomou todo o meu corpo. Meu ministério. Meus negócios. Havia sido divertido ver os negócios crescerem. Ver o Wes Little, o genro de Tam, amadurecer rapidamente na liderança tão necessária para que um negócio forte hoje pudesse ser mais forte amanhã. Há muito tempo, em sua mocidade, este homem havia conhecido a Jesus Cristo através de uma mulher do campo.
uma freguesa que ele conheceu quando era vendedor viajante. Sua fé e dedicação cresceu ao ponto dele ter tornado a Deus seu sócio comercial. Chegou o dia em que ele e Juanita contribuíram com mais de $1 milhão em um ano para vários tipos de atividades cristãs em outros países. $1 milhão por ano. Isso todos os anos, aumentando a quantia em pelo menos $100 mil cada ano subsequente. Não, não era a negócios. Claro que não. Também não era porque Stanley Tam temesse a morte. Esta visita funerária não tinha nada a ver com o prognóstico médico. Ela aconteceu vários anos antes de sua doença. E é o primeiro dos muitos exemplos que ajudarão vocês a entenderem melhor este homem incomum. Entre, por favor. Eu espero que não se importe, mas eu queria estar em um lugar onde pudéssemos conversar. Me dê seu casaco. Eu vou colocá-lo naquela cadeira. Com licença. Minha filha me disse que o senhor tem um grupo de oração. É verdade, Sr. Bradford. E que ela pediu a vocês que orassem por mim. Uhum. Sabe, eu nunca vi uma mudança tal em alguém desde que minha filha ficou religiosa. Sua filha não ficou religiosa. Ela aceitou Jesus Cristo. Eu não entendo muito a terminologia da igreja, mas eu sinto que devem ser as orações dela, ou as suas e de seus amigos, eu diria. Mas tenho certeza de que é por isso que eu não venho me sentindo o mesmo ultimamente. 25 anos no ramo funerário e ainda não consegui aceitar a realidade da morte. Os filhos de Deus não morrem, Sr. Bradford. Seus corpos nunca morrem. O salário do pecado é a morte, a Bíblia nos diz. Mas o dom de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. O senhor não gostaria de receber o dom da vida eterna de Deus? Eu gostaria, Sr. Tam. Gostaria, sim. Não foram somente uma dúzia de pessoas, mas, de fato, centenas de pessoas foram literalmente alcançadas pelo testemunho deste cristão singular. Ele descobriu que os altos postos ou o sucesso na vida, segundo os padrões comuns, não satisfazem as necessidades mais íntimas nos corações das pessoas. O juiz Joseph Bradley, por exemplo. Por muitos anos, um advogado respeitado. Depois, um juiz admirado. Seria de se imaginar que Joseph Bradley se sentisse um homem muito seguro neste mundo. Ele assim explicou. Há muitos anos eu não frequentava a igreja, mas decidi que um pouco de religião talvez preenchesse o vazio que crescia dentro de mim. Com a mesma atitude de alguém que procura um supermercado, eu escolhi a maior igreja da cidade. Concluí que ela era mais um centro social do que um lugar onde alguém pudesse receber orientação espiritual. Uma noite, cansado de um longo dia no fórum, o juiz foi providencialmente levado a ter um encontro com o homem de Lima. Stanley havia falado no Rotary Club da cidade onde Bradley havia morado. O jornal fez um breve relato sobre o fato dele ter literalmente feito de Deus seu sócio nos negócios. O juiz decidiu dar uma olhada pessoalmente. Como eu faço para ter a Deus como meu sócio? O senhor não pode ter Deus como seu sócio sem primeiro aceitar o filho dele como seu salvador. E como eu faço isso, Sr. Tam? Quer mesmo saber? Eu sinto como se eu estivesse no tribunal de Deus. Não como o juiz, mas como o acusado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia nos diz isso. Ora, isso se aplica tanto ao juiz como ao prisioneiro lá embaixo que está sendo julgado. Mas a Bíblia nos diz mais uma coisa. Pela graça, vocês são salvos através da fé, e não por vocês mesmos.
Isso é através de Deus e não das obras, para que ninguém se glorie. Era tão simples que Stanley quase duvidou da sinceridade do homem. Mas como uma criança, Joseph Bradley convidou a Jesus Cristo para entrar em sua vida. As semanas e meses subsequentes confirmaram a sua sinceridade. O juiz Joseph Bradley tornou-se, como a Bíblia descreve, uma nova criatura em Cristo. Depois foi a vez de Joe Novak. Joe veio assistir aos estudos bíblicos realizados na fábrica e em seguida pediu para Stanley visitá-lo para conversar com ele. Eu sei que este aqui não é o seu ambiente. Eu não me importo com isso, Joe. Eu irei a qualquer lugar para partilhar minha fé. Era assim que Jesus fazia, não é? Como aqueles versículos que estudamos há 2 semanas. Eu acho que estou pronto para crer. Mas eu gostaria de rever mais uma vez como se deve fazer isso. É fácil. Tudo que o senhor tem a fazer é dizer a Deus que sabe que é um pecador e que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o castigo por nossos pecados e pedir a Cristo para entrar em sua vida e fazer do senhor uma nova pessoa. É só isso que é preciso? É só isso que é preciso. E pode fazê-lo agora, aqui mesmo. Esse é o tipo de coisa que terei que pensar com todo o cuidado. Eu ligo para o senhor. E eu estarei orando pelo senhor. Stanley Tan falando. Eu me entreguei. Isso é maravilhoso. Eu estou colocando meu bar à venda e pedindo a Deus que me ajude a achar outro tipo de negócio. Joe Novak entrou para as vendas. Serviços de armazéns. Saiu-se excepcionalmente bem. Mas muito mais importante, ele se tornou o que podemos chamar de um cristão consagrado. Aí, apenas 2 anos mais tarde, ele teve um infarto fulminante. E como Stanley Tan declarou, ele foi estar com Deus. Uma autobiografia em 1969 que vendeu mais de 25 mil exemplares foi lida por homens de negócios e profissionais diversos por toda a América do Norte. Citando mais uma vez um exemplo, trata-se de Harold Johnson, um executivo que viu o anúncio do livro de Tem uma noite quando viajava de avião. Stanley Tan falando. Alô? Meu nome é Harold Johnson, Sr. Tan. Eu estou ligando de Seattle. Eu tenho uma agência de publicidade aqui. Bom, são 5 e pouco da manhã. E eu preciso voar em... Quer falar a respeito de propaganda? Nós... Não se trata de negócios. Eu vi um anúncio do seu livro, obtive um exemplar e fiquei acordado a noite toda lendo. E eu quero lhe fazer algumas perguntas. Ótimo. Eu posso pegar um avião aqui por volta de 6h15 desta manhã e deverei chegar em Lima por volta das 16 horas. Mas terei que voar de volta à noite porque terei uma reunião com um dos nossos principais clientes na quarta-feira. O seu livro me fascina. Eu nunca tinha lido nada parecido. Eu não concordo com todas as questões religiosas, mas tem alguma coisa ímpar sobre seu modo de praticar a religião. Única, acho que posso dizer. E bom, eu estou interessado em... O senhor se considera um pecador, Sr. Johnson? Não, é claro que não. E o senhor? Bem, então o meu Deus não tem nada para o senhor. Ele só pode ajudar pecadores como eu. E é isso que eu sou. Um pecador salvo pela graça e misericórdia do meu Deus. Bom, eu acho que isso é uma questão de definição. É claro que eu acredito em Deus. Acredito nele para valer. Mas eu não posso aceitar essa história de fogo do inferno. O senhor pode? Eu aceito o que a Bíblia diz. Para, vamos, Sr. Tan. Sejamos razoáveis um com o outro. Onde nesse país inteiro o senhor vai achar um homem de inteligência normal que acredita no inferno? Eu aprendi há muito tempo a não discutir essas coisas. Como eu disse há pouco, eu creio no que a Bíblia diz. Então aceita tudo que a Bíblia diz literalmente. Tudo mesmo. Deixa eu responder isso fazendo uma pergunta ao senhor.
O senhor crê que Jesus é filho de Deus? Ele, sem dúvida, pode ter sido. Isto é, eu não rebato isso. Sim, eu acho que ele é assim. Deixa eu ler então uma coisa que Jesus disse. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho fino e vivia na fartura todos os dias, como muitos materialistas hoje em dia. E à sua porta havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas. E chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O homem rico também morreu e foi enterrado no inferno, onde ele estava em tormento. Estas são as palavras de Jesus, Sr. Johnson. No inferno, onde ele estava em tormento, ele olhou para o alto e viu Abraão ao longe, com Lázaro junto dele. Aí então ele o chamou. Pai Abraão, tenha pena de mim. E mande Lázaro molhar a ponta do dedo com a água e esfriar a minha língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Vê, Jesus acreditava no inferno. Eu não sabia que havia uma coisa dessas na Bíblia. Não podemos aceitar a Bíblia com reserva, Sr. Johnson. A Bíblia é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. O senhor é um pecador? Eu sou um teimoso, Sr. Tan. Mas eu sou. Eu quero o que o senhor já tem. Eu quero essa fé em Jesus da qual fala no seu livro. E se admitir que sou um pecador é um meio de consegui-la, eu sou. Houve também Eldon Redfield, presidente de uma refinaria de petróleo. Ele veio visitar Stanley com o pretexto de discutir sobre plásticos. O senhor está pensando em trabalhar com matéria-prima para plásticos? Não é isso. Não. Eldon Redfield tinha uma coisa muito mais importante para falar a respeito. Uma coisa que ele vinha adiando há muito tempo. Como você sabe quando seus pecados são perdoados? Quando Cristo entra em sua vida. Como pode ter certeza que, quando morrer, você irá para o céu? As respostas às suas perguntas, Sr. Redfield, estão na Bíblia. Gostaria de ir até o meu escritório para mostrá-las ao senhor? Sim, gostaria. Hoje, Eldon Redfield é um confiante cristão em crescimento. Uma testemunha de Cristo. E assim foi. Eldon Redfield, o juiz Bradley, Joe Novak e muitos outros iguais a eles. Pessoas com muito daquilo que o mundo define como sucesso. Pessoas que haviam falhado na busca da verdadeira felicidade e da realização. Na busca da resposta. A resposta. A busca começava para alguns com o testemunho no letreiro de neon na fachada do prédio. Um vendedor que veio ao meu escritório hoje disse que viajava pela Interestadual 75 ao passar por Lima. Viu aquele lindo testemunho em sua fábrica. Cristo é a resposta. Ele tinha ouvido o evangelho muitas vezes, mas o rejeitara. E quando viu aquele letreiro em sua fábrica, começou a chorar. E lá mesmo no carro dele, abriu o coração para Cristo. Obrigado por obedecer a Deus, Sr. Tan.
de trabalhar, você tem casa, tem as crianças, compra toda a roupa que deseja, veste do jeito que você quer, o que você quer. Eu lhe digo o que eu quero. O quê? Eu quero o divórcio. Existem inúmeras ilustrações de como a palavra obediência, um dos sinônimos espirituais do termo ser guiado, funcionava no tipo de cristianismo de Stanley Tan. Lá na sua fábrica, por exemplo, antes dele ter colocado o letreiro "Cristo é a resposta" na fachada do prédio. Posso ajudá-lo? Será que eu posso falar com o Sr. States? Senhor States? É o que está escrito na placa, Fundação States. Ah, você quer ver Stanley Tan? Eu passo de carro aí em frente várias vezes e... por alguma razão eu senti a necessidade, quase como uma voz dentro de mim me dizendo para entrar aqui e conversar com o senhor. Pensei que o seu nome fosse States. Eu não sou tão idiota assim. Eu não vim aqui atrás de emprego. E também eu não vim aqui lhe vender nada. Só que eu... Bom... Minha vida está confusa. Como eu disse, eu passo aí em frente 2 vezes ao dia, vindo e indo do serviço. E repetidas vezes, algo dentro de mim me dizia que alguém aqui dentro poderia me ajudar. Alguém lhe falou a meu respeito? Não. Eu apenas sinto essa estranha necessidade sempre que passo de carro aí em frente. Sr. Ledman, eu sou um ser humano bastante comum, eu sou mesmo. Mas coloquei a minha fé em Jesus Cristo. E até onde eu posso, eu tento obedecê-lo em todos os aspectos da minha vida. E uma das coisas que eu faço todos os dias é pedir a Deus que me leve às pessoas que eu possa ajudar. Às vezes o meu Deus as traz até a mim. O senhor pode me ajudar? Deus pode. Diga-me como. Querida, escute isso. Mas Deus prova o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama, Leonor. Só o que temos a fazer é confessar nossos pecados a Ele e aceitar Jesus como nosso Salvador. Como você fez isso, Joe? Bom, como o Sr. Tan me disse, inclinei a cabeça lá mesmo, no escritório dele, e orei a Deus em minhas próprias palavras. Disse que eu era pecador e que aceitava Jesus. Eu nunca tinha orado antes, mas eu sei que ele me ouviu. Eu sei que me transformou, Eleonor. Você vai ver. Houve muitos casos como o de Joe e Eleanor, e Stanley via tais encontros como coisa normal em sua experiência cristã. Preocupa-me ser visto como um cristão em comum. O que Deus tem feito em nossas vidas, Ele pode fazer na vida de qualquer um que simplesmente o obedeça. Esteja pronto a transmitir sua mensagem àqueles a quem o Espírito Santo o enviar. Aqueles a quem o Espírito Santo enviar. Essa era de fato a chave no que se referia a este homem. Mas a obediência significava mais para Stanley Tan do que apenas estar desejoso. Ele era ávido em partilhar sua fé com os outros. Religião e negócios misturavam-se muito bem para os Tams. A fé em Deus e o perfil da empresa tornaram-se inseparáveis. Cada vez mais, versículos da Bíblia, promessas e premissas de Deus aumentavam a fé de Stanley e aprofundavam as suas convicções. Um dos versículos, uma promessa feita inicialmente ao Israel antigo, diz: "O Senhor, seu Deus, é quem lhe dá a capacidade de produzir riquezas." Stanley gostava dessa definição. Produzir riquezas, em lugar de obter riquezas. Ele considerava a si próprio um homem de recursos limitados que administrava uma companhia com um potencial incrível para produzir renda. Nunca peça a Deus para tornar você rico, ele dizia com frequência. Torne-se apenas um de seus fiéis administradores. Marketing, fluxo de caixa, inventários. Estas palavras tinham uma conotação bem diferente para Stanley Tan do que era para a maioria dos homens de negócio. Ele cria realmente que tinha sociedade com Deus. Cria de todo o coração.
Aqueles que veem com ceticismo tal quadro de referência têm que considerar o fato quase inacreditável que Stanley Tan nunca pegou dinheiro emprestado. É sempre melhor receber juros do que pagá-los, ele insistia. A nova fábrica ilustra este fenômeno. Ele e Juanita separaram $600 mil para iniciar a construção, a qual custou 3 bilhões. E quando a obra estava pronta, e nem mesmo eles conseguiam explicar, a conta para a construção apresentava um saldo de $600 mil. O Senhor, seu Deus, é quem lhe dá a capacidade de produzir riquezas. Produzir, lembre-se, não obter. A publicidade é feita quase toda por mala direta, através de um catálogo que o próprio Stanley criou desde o princípio, chamando o catálogo de sua frente de loja. Seus funcionários remetem cerca de 250 mil cópias por ano. E ao contrário dos 2% normais de resposta por mala direta, a United States Plastic recebe uma resposta dos clientes de 8%. Tudo isto aumenta a história de sucesso de Stanley. Razão suficiente para muitos homens se apavorarem com o diagnóstico que o doutor havia dado a ele. As verdadeiras motivações deste homem apareceram em numerosas ocasiões, como no dia em que Wes Little, seu genro, ficou preocupado com uma queda nas vendas durante o período da recessão. Wes, vamos reunir todos os empregados amanhã bem cedo. Ok. Todos sentiram a tensão. Já tinham visto quedas nas vendas, sabiam que o dinheiro estava difícil, mas também já haviam experimentado situações no passado que haviam mostrado a inquebrantável fé do seu patrão. Eu quero que se registre hoje aqui que esta companhia não é controlada pela economia. Esta companhia é controlada por Deus. Alguns aqui são sabedores da promessa que Deus nos deu recentemente. Deixe-me ler para vocês de novo. É do livro de Deuteronômio, onde Deus está dando seus mandamentos. A política da empresa dele, eu vou usar esta expressão, para com o povo dele. Agora deixe-me destacar alguns pontos. Aqui no primeiro versículo. Tenham cuidado de seguir todos os mandamentos que estou dando hoje a vocês, para que vocês possam viver e multiplicarem-se e possuir a terra que o Senhor prometeu, o juramento aos seus pais. Agora aqui no versículo 5. Provavelmente a chave da razão de Deus permitir que sobrevenham dificuldades em nossas vidas e em nossos negócios. Saiba em seu coração que, como um homem disciplina seu filho, também o Senhor Deus disciplina vocês. Guarde os mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e o temendo. Vocês me ouviram dizer muitas e muitas vezes a palavra obediência. Somente Deus sabe as dimensões do que pode ocorrer na vida de um cristão e das pessoas no comércio, quando elas são obedientes ao Senhor. Eu vou ler novamente. Guarde os mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e o temendo. E aqui de novo o versículo 11. Tenha cuidado para não esquecer o Senhor, seu Deus, deixando de guardar seus mandamentos, suas leis e seus decretos, que eu estou lhe dando neste dia. E o versículo 18 tem uma promessa muito especial que eu creio que Deus me deu pessoalmente com relação à nossa empresa. Lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riquezas. Deixe-me ler novamente. Lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riquezas. Na nossa empresa, não é uma riqueza particular, mas é a administração da riqueza de Deus. Eu estou pedindo para o Espírito Santo vasculhar o meu coração. Por que não pedem para ele vasculhar o de vocês? Vamos confiar nele juntos para que ele nos mostre novamente a validade destas palavras que Jesus disse. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
E todas estas coisas a vocês serão dadas. Nós vamos reduzir nossa contribuição à causa? Não, nenhum dólar. Deus só está tentando nos dizer alguma coisa. Nossos negócios pertencem a Ele e Ele prometeu fazê-los prosperar. Sua fé é uma força para mim. Às vezes eu penso se existe alguma prova, se existe algo que consiga abalar sua confiança. Alguma coisa que consiga abalar a confiança dele. Que tal a morte? Ele teria que encarar essa pergunta antes do que ele ou sua esposa imaginavam. Todo fim de semana, a não ser durante 2 meses no verão, Stanley Tam viajava até alguma cidade norte-americana. O seu esforço intenso começou a ser pesado a ele, mais do que ele queria admitir. Através dos anos, Juanita atuou como para-choque, atendendo os telefonemas para ele e ajudando-o a atender as centenas de pedidos que chegavam, apoiando-o com suas orações e esperando ansiosamente a sua volta. Não houve grande comparecimento dessa vez. Ah, o comparecimento foi tremendo. Eu tive um dos melhores fins de semana de um bom tempo para cá. Ah, é maravilhoso. É. Mas sejamos francos. Eu já estou ficando velho. Bem, você tem voltado todos os fins de semana mais cansado do que costumava ficar. Eu lhe disse que eu estou ficando velho. E eu digo que você tem que fazer um check-up completo. Por favor, querido, não espere mais tempo. Eu vou pegar o café. Juanita estava certa. Ele sabia que precisava de um check-up. Mas uma coisa terrível sempre vinha à sua mente. E se o médico dissesse para ele maneirar um pouco? E assim mantinha a sua programação, movimentada como sempre, mas reservando oportunidades para alcançar os necessitados. É bom passarmos o fim de semana em casa, não é? Pois eu vou passar o fim de semana fora. O senhor não faria isso com frequência? Quase todos os fins de semana. Então somos muito diferentes. Eu sou um homem do lar, eu sou um engenheiro em diesel e tenho que viajar 2 a 3 semanas no mês. Mas a vida noturna não tem lugar no meu estilo de vida. No meu também. Trabalha nos fins de semana? Eu trabalho com plásticos e prata durante a semana e faço conferências nos fins de semana. Sobre plásticos e prata? Sobre os negócios mais importantes do mundo. E quais são esses negócios? Os negócios de Deus. Temos lá um fanático religioso lá na cidade onde eu moro e ele vive me dizendo que eu vou para o inferno. Mas o Senhor não é desse tipo. De acordo com a Bíblia, existem sem dúvida pessoas que irão para o inferno. Mas eu prefiro falar sobre a outra opção. Aquele avião transformou-se num santuário, quando Stanley Tam começou a ajudar o outro a encontrar as respostas. A encontrar a resposta. Ele se preocupava muito em encontrar alguém que tivesse sido afastado da fé através do péssimo testemunho de cristãos bem-intencionados. Ele começou a dedicar cada vez mais fins de semana ao que ele chamava simplesmente de seminários para ganhar almas, compartilhando sua experiência com outros cristãos. Sabe, o Espírito Santo é o ganhador de almas. Mas para se tornar instrumentos que o Espírito Santo possa usar. Sabe, o Espírito Santo é o ganhador de almas. E não vocês. Não eu. Eis aqui 3 importantes não para o ganhador de almas. Não importune. Não pregue. E não adule. E eis aqui o importante: faça. Tenha um interesse genuíno na pessoa e espere a orientação do Espírito Santo. Puxa, ele me orientou para valer esse fim de semana. Eu tive que deixar meu trabalho por causa do ridículo. Eu forçava as pessoas a aceitarem minha pregação. Eu estava causando muito mal-estar. O meu chefe chegou até a me chamar e me dar uma bronca. Eu gostei muito do que o Sr. Tam falou a respeito do testemunho no trabalho. Faça as pessoas saberem que você é cristão. E aí, cale-se.
Haja como um cristão em todas as chances que tiver. Mas deixe o Espírito Santo abrir as oportunidades para você falar. Se você me dissesse há 2 anos que eu poderia participar de um seminário destes, Bruce e eu tivemos um grande desenvolvimento. Imagem pessoal, esse tipo de coisa. Mas nós só viemos saber o que era atualização pessoal depois de encontrarmos Jesus Cristo. E assim os anos se passaram, ajudando as pessoas que buscavam respostas para suas vidas às perguntas mais desconcertantes. Elas não aconteciam simplesmente, essas contínuas aventuras. E o segredo simples, como consta na Bíblia, requer um relacionamento íntimo com Deus Todo-Poderoso. Obediência requer leitura diária da Bíblia e meditação. Deus geralmente me acorda por volta das 5:30, Stanley sempre dizia. Chame isso de antiquado. Ele era o primeiro a admitir que isso não é pré-requisito para se falar com Deus. Mas Stanley frequentemente orava ajoelhado. A exceção acontecia todas as terças-feiras quando ele e seu companheiro de oração, Art Arthur, se encontravam para orar. Uma fraternidade espiritual que começou em 1963. Eles oravam por necessidades específicas pelas pessoas. Vejam, por exemplo, o caminhoneiro para quem Stanley havia testemunhado durante muitos anos e que grosseiramente rejeitava a mensagem cristã. Mas um acidente, quando ele transportava 10 toneladas de pedras, fez com que ele reconsiderasse e procurasse Stanley em busca da resposta. Houve o farmacêutico que encontrou a receita de Deus para a felicidade num estudo bíblico realizado na fábrica. Através de circunstâncias interessantes, companheiros de oração incluíam na lista os nomes daqueles para os quais eles oravam e se tornavam instrumentos na salvação das pessoas. Os motivos das orações às vezes eram muito pessoais, como quando o filho de Art informou que pretendia se casar com uma moça, a qual Art e sua esposa não aprovavam. Vamos conversar com Deus sobre isso, Stanley aconselhou. Deixa ele cuidar do problema. E foi exatamente o que Deus fez. Aí Stanley Tam sentiu-se muito mal quando de um compromisso em Lincoln, Nebraska. Ele já vinha se arrastando de tantas dores. O Anita pediu que ele ficasse em casa, mas ele não concordou em cancelar aquele compromisso. Uma convenção do clube feminino de 3 estados com cerca de 1000 delegados. A dor que estivera incomodando o dia todo transformou-se numa verdadeira tortura. Pela manhã, ele melhorou o suficiente para voltar para Lima, para o consultório médico e depois para o hospital. Como eu lhe disse ontem, vamos fazer diversas biópsias. E há alguma chance de um prognóstico menos grave? Nós faremos o que pudermos. Poderei lhe dizer de modo mais definido com os resultados dos testes sábado. Sábado é o meu aniversário. Vai ser o aniversário mais infeliz. O dia mais triste da minha vida. Deus sabe o que faz, querida. Mas por que você? Quando está ajudando tantas pessoas. Quando os negócios ainda... Eu liguei. Mandei telegramas. Centenas de amigos estão orando. E eu sou o homem que costuma ter as respostas. Na solidão de seu quarto no hospital, o homem cujos conselhos e orações ajudaram tantas pessoas não conseguia achar conforto para si próprio. Está bem, senhor. Eu estou desenganado, como o doutor disse. E se essa é a sua vontade, eu aceito. Mas eu peço, senhor, por favor, faça os próximos 2 anos de minha vida, ou o tanto que me resta. Faça que a minha vida seja mais produtiva do que jamais foi.
Que calor é este que eu sinto? O Senhor me curou. É isso. O Senhor ouviu minhas orações e tocou em meu corpo. Oh, Deus. Louvado seja, Senhor. Louvado seja. Stanley Tan sabia que Deus havia tocado em seu corpo. Mas aconteceu tão de repente, tão incrivelmente, que ele não conseguiu a princípio contar a ninguém sobre isso. Deus havia atendido tantas orações antes em sua vida, mas nada tão grande como adiar o encontro com a própria morte. Stanley, você tem mesmo certeza? Isto é, se você foi curado, por que não disse ao médico? Você sofreu uma grande cirurgia. Grande cirurgia? Querido, não existe outro meio para se fazer todas as biópsias. É incrível. Fizemos 18 biópsias. Nós queríamos saber a extensão do mal. Mas não tem nenhum traço de câncer em parte alguma do seu corpo. Nada. Louvado seja Deus, louvado seja. Stanley, isso é simplesmente emocionante. Você se lembra daquela missionária que conhecemos em Taiwan, Han Webb? Aquela senhora que disse ter recebido uma grande bênção com o seu testemunho? Sim. Bem, ela perguntou se você teve alguma necessidade especial no dia 20 de outubro último. Esse foi o dia em que teve aquele ataque em Lincoln. E ela quer saber se tem estado doente, porque ela sentiu necessidade de orar por você. E então, olha isso daqui. Foi exatamente quando estava no hospital. E pensávamos que não havia esperanças. Ela deixou de sentir a necessidade. E teve paz. Juanita, como é que vamos fazer as pessoas verem isso? Que Deus é real. E que suas promessas são verdadeiras. E que as pessoas só precisam olhar para Ele, para o cumprimento da vontade dEle em suas vidas. Se fosse a vontade dele levar você, se quisesse que o câncer fosse terminal, iríamos sentir a graça do Senhor para isso. Através da sua graça e da sua ajuda, nós vamos tornar esta empresa mais produtiva do que tem sido, gerando mais dinheiro para a sua obra, alcançando mais vidas. Deus vai fazer isso, Juanita. Eu sei que vai. E Deus tem feito exatamente isso. Meses passaram. Depois, anos. Stanley, por insistência dos médicos de Juanita, passou a fazer check-ups mais regularmente. Mas com o passar dos meses e dos anos, não se viu mais qualquer traço do terrível câncer. A doença terminal que atacara seu corpo jamais reapareceu. A melhor prova disso é o homem em pessoa, Stanley Tan. Deus não está procurando pessoas incomuns. E não está pedindo a vocês talentos incomuns. Como vocês viram neste filme, eu sou um homem comum. Mas tenho um Deus grande e poderoso. Ele quer receber você e a mim, assim como eu sou, assim como você é. E à medida que obedecermos seus mandamentos, Ele irá operar a sua vontade através de nós para a sua glória eterna. Minha família e eu descobrimos que isto é verdade.